Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Gilmar. Estamos aqui com mais um vídeo das nossas sequências didáticas. Na aula passada, no vídeo passado, nós falamos dos conceitos gerais de termoquímica, falamos um pouco sobre os conceitos de reações endotérmicas e exotérmicas, falamos um pouco sobre o próprio conceito da termoquímica e da calorimetria e finalizamos ali o nosso estudo falando um pouco sobre a quantidade de calor e a expressão matemática que a representa. Hoje nós vamos dar continuidade falando um pouco mais sobre termoquímica, agora abordando um pouco conceitos relacionados à entalpia. Então, vamos lá. A pergunta que nós devemos nos fazer, para começarmos a nossa discussão, é a seguinte: por que as reações liberam ou absorvem calor? Que elas liberam e absorvem calor, isso é um fato, nós já sabemos. Agora, por que isso ocorre? Tem a ver com a própria energia interna. De modo geral, podemos considerar que existem dois tipos de energia. A energia cinética, que é aquela relacionada a movimento, e a energia potencial, que é aquela que pode estar armazenada de alguma forma. Daí, eu destaquei esses conceitos para vocês. A energia cinética, como o próprio nome diz, é a energia que está associada ao movimento, enquanto que a energia potencial é a que fica armazenada num sistema e que pode ser aproveitada posteriormente para produzir algum tipo de trabalho. Bom, uma coisa interessante a gente relembrar, que a energia total após a reação é igual à energia total antes da reação. Essa expressão ela é conhecida ou chamada como lei da conservação da energia, ou primeiro princípio da termodinâmica. Ok? Bom, note que há uma perfeita analogia com a lei da conservação da matéria, que a gente conhece como lei de Lavoisier. Essa lei pode também ser enunciada de duas maneiras. A primeira é: a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Assim como a matéria também não é isso, não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. E a segunda forma de expressarmos isso é a seguinte: em um sistema isolado, e aí vocês sabem o que é um sistema isolado, a quantidade total de energia é constante. Então isso aí são interpretações da primeira lei da termodinâmica, que é que a energia total após a reação tem que ser igual à energia total antes da reação. Daí a gente já começa a compreender, por exemplo, por que existe fenômenos que absorvem ou liberam calor. Na química, aonde nós encontramos as energias, onde elas estão armazenadas potencialmente, podemos dizer assim. Elas estão, para a gente já antecipar aqui algumas coisas, armazenadas nas ligações. Podem ser as ligações intermoleculares, entre uma molécula e outra, por exemplo, as pontes de hidrogênio, forças de Van der Waals, as interações de polo, ali existe um conteúdo energético. Se a gente quebrar uma dessas interações, vai haver uma liberação de calor. Se a reinteração que ocorrer entre as moléculas for um outro tipo de ligação, se ela precisar de mais energia, então ela vai absorver energia para poder estabelecer essa nova interação. Se for uma interação que precisar de menos energia, então a parte da energia que foi liberada não vai ser reabsorvida. E aí ela vai sair na forma de calor. E isso olhando para fenômenos físicos, onde você só está mudando ali o estado físico. Agora, se eu olho para a molécula em si, quebro ligações químicas, cada ligação química entre átomos diferentes ou átomos iguais, ali também vai ter um conteúdo energético associado justamente aos elétrons, às forças de atração e repulsão. Então, quando uma ligação química se quebra, ela ela precisa absorver uma energia maior para poder ser quebrada, e aí depois, quando ela restabelece uma nova ligação química, se ela demandar mais energia do que antes, então a quantidade de energia que foi fornecida a mais não vai ser devolvida. Agora, se a energia que a ligação química, a nova ligação química precisa, digamos assim, para existir, for menor do que o conteúdo energético da ligação original, então além daquele conteúdo de energia que ela recebeu para ser quebrada, ela ainda vai devolver parte da energia que ela não vai usar. E aí nós já temos uns processos que a gente conhece como processos exotérmicos, tá? Então, dentro da química, a gente já sabe que
o conteúdo energético para liberação de energia de calor ou absorção de calor estão nas interações químicas e nas ligações químicas, ok? Bom, com isso, a gente pode avançar aqui um pouquinho em nossos conceitos. Bom, esse entendimento que eu falei para vocês, ele fica bem ilustrado justamente nesse diagraminha aí, ó. Olha só, você tem a energia dos reagentes, um valor, e a energia dos produtos, né? Então, você tem um excesso de energia nesse primeiro momento. Logo, você tem uma reação endotérmica, ok? Ou uma reação exotérmica. Esse excesso de energia vai ser liberado na forma de calor. Agora, imagine que no segundo momento você tem aí a energia dos reagentes, uma energia menor, ok? E você precisa adicionar energia para que as ligações químicas sejam quebradas. E, por conseguinte, os produtos têm um conteúdo energético maior. E aquele acréscimo de energia que você forneceu, ele não vai ser devolvido ao sistema, né? À vizinhança e assim por diante. Então, aí você tem aí uma reação endotérmica, ou seja, aquela que absorveu energia. Bom, baseado nesse entendimento, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esse conceito que é muito importante, muito interessante para a gente, que é o conceito de entalpia. Mas é importante que você já tenha essa noção do que eu acabei de falar, né? Que todo material tem um conteúdo energético, que a gente chama de energia interna. Essa energia interna está relacionada às vibrações, ligações químicas, tudo que pode absorver algum tipo de energia. Nós vimos aí que eu tenho duas possibilidades. A energia dos reagentes levar um produto que não precisa de tanta energia assim, e aí você vai ter uma sobra de energia. Então, essa sobra de energia nós vamos representá-la de alguma forma. Ou então, o caso contrário, a quantidade de energia dos reagentes vai ser menor que a dos produtos. Para que elas se igualem, eu preciso fornecer energia ao meu reagente para que ele se converta a produtos. E aí aquele acréscimo de energia, ele não vai ser devolvido. Bom, então voltando aqui à questão da entalpia, vamos partir logo para o conceito e depois vamos tentar entender esse conceito do que é a entalpia. Primeiro, a entalpia, logicamente, é a variação ou na verdade vai partir do conceito de variação, tá certo? A variação de entalpia é a medida da quantidade de calor liberada ou absorvida pela reação à pressão constante. Conceitozinho bem interessante, que é a variação de entalpia, ou seja, a entalpia final menos a entalpia inicial de um sistema é a medida da quantidade de calor liberado ou absorvido. Tá? Então veja que a entalpia está diretamente ligada a calor. Okay? É a representação deste calor que foi absorvido ou liberado. Só que não é em qualquer condição. Tem que ser justamente a pressão constante. Okay? Então, quando o sistema transita calor para fora ou para dentro do sistema, mantendo-se a pressão constante, aí você tem justamente esta variação de energia que nós vamos chamar de variação de entalpia. Agora, nós vamos tentar entender bem o que é esta entalpia. Tá? Então, vamos pegar um exemplozinho aqui bem clássico, né? Que é, logicamente, você pode medir o calor de reação utilizando calorímetro. Só que um carvão, por exemplo, numa churrasqueira, ele vai queimar em ambiente aberto, como ocorre, né, em qualquer situação real, tá? Na churrasqueira e assim por diante. Nesse caso, uma consequência imediata é o fato de que os gases formados serão obrigados a empurrar, digamos assim, o ar atmosférico que circunda o carvão que está queimando, tá? Assim como é demonstrado aí na ilustração. Você tem um carvão, você tem um oxigênio ali que é o comburente, não é isso? O carvão é o combustível, vai liberar CO2 e esse CO2 empurra a atmosfera para fora. Ora, se nós temos esse trabalho, não é isso? Essa realização de expansão, um processo de expansão, então você tem um trabalho. Bom, então, o que a gente pode entender é que por ser exatamente, né, esse aumento do volume, ou seja, ocorreu uma expansão do gás, um aumento de volume, esse aumento de volume vai deslocar a atmosfera e realizar o que a gente chama aí de trabalho de expansão, que vai ser representado por essa primeira forma. Trabalho, por esse T cursivo, é igual a P, que é a pressão atmosférica, vezes a variação de volume. Bom, este trabalho é tanto maior quanto maior for a variação de volume. Questão de lógica, né?
Se o volume aumentar muito, então eu vou empurrar muita massa atmosférica, maior será o trabalho realizado. A gente pode também fazer uma adaptação nessa fórmula utilizando a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Então, veja só o que a gente pode pensar aqui, para poder chegar ali na expressão final do trabalho para unidades. Tá ok? Bom, então você acompanha comigo. Se eu tenho PV é igual a nRT, eu vou fazer aqui algumas considerações. A pressão, logicamente, é constante. Vai ter uma variação do volume, não é isso? A minha temperatura aqui, se a gente analisar aqui na nossa fórmula, né? Fechando aqui novamente, vai ser uma constante. E vai ter o quê? Uma variação do número de mol, tá? Já que a quantidade de mol de reagentes não vai ser igual à quantidade de mol de produto. Então, essa fórmula pressão é constante, onde tem uma variação de volume, uma variação do número de mol, e RT, temperatura vai ficar constante e a pressão vai ficar constante. Bom, então eu posso isolar esse ΔV aqui, ó, pessoal. Então, ΔV é igual a quê? A ΔN RT sobre P. Ora, lembra da primeira expressão que nós vimos lá? Que o trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Quem é a variação do volume? ΔN vezes RT. Então, você pode simplesmente dizer que a pressão vezes a variação de volume, que é ΔN RT sobre P, cancela P com P, e aí você tem aquela expressãozinha, ó. Trabalho é ΔN, ok? Vezes RT. Chegando lá naquela expressãozinha matemática que aparece aí no slide, ok? ΔN, botando aqui em parênteses, só para dar um destaque, ok? Para dar um destaque aqui, ó, que esse aqui é um único elemento. O R não está multiplicando o N, o RT está multiplicando o ΔN, que é a variação aqui, né? O R e o T está multiplicando a variação do número de mol, beleza? E aí você tem essa representaçãozinha aí do trabalho, ok? Bom, sendo assim, a gente entende que se eu tenho vamos voltar aqui um pouquinho no slide, né? Só para a gente finalizar. Então, eu vejo que esse trabalho de expansão, que ele está chamando aí, né? Eu tenho que descontar, tá? Esse trabalho da quantidade de energia que eu tinha no meu sistema. Eu tinha energia interna, uma parte dessa energia interna foi utilizada para realizar trabalho, mas não foi tudo, tá? Não foi só trabalho. Houve uma quantidade de energia que transitou na forma de calor. E aí, como nós vamos classificar ou chamar essa quantidade de energia que transitou na forma de calor? É justamente aí onde nós vamos chamá-lo de entalpia. Toda vez que há trânsito de energia num sistema, mantendo-se a pressão constante, a quantidade de calor que é liberada ou absorvida, ela vai ser chamada de quê? De entalpia. Porque nós vamos, na verdade, havia uma entalpia antes da reação e entalpia depois da reação. Logo, essa quantidade de calor que transitou, que eu vou poder calcular pelaquela formulazinha, quantidade de calor é igual a mc ΔT, né? Essa quantidade de calor, ela vai ser justamente, se for realizada a pressão constante, vai ser a minha entalpia, ok? Bom, sendo entendido isso, nessa questão, a gente pode avançar aqui, ó. Só reforçando aqui agora, trazendo um pouquinho para as fórmulas matemáticas, digamos assim, para a gente entender. Tá? Vou botar aqui a definição. Nós sabemos, lá da segunda lei da termodinâmica, que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho, ok? E também que essa quantidade de calor, representada pela letra Q, eu vou aqui só apagar aqui o quadro aqui para a gente poder expressar melhor aqui essas equações. Então, você acompanha aqui comigo no quadro aquelas equações. Eu vou fechar mais uma vez aqui para você ver como é que nós vamos poder relacionar essas equações. Então, olha só, a primeira coisa é lembrar desse princípio aqui da termodinâmica, né? A variação da energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Lembrando que esse trabalho é P ΔV, ou seja, é o trabalho com pressão constante, variação de volume.
E a quantidade de calor é a temperatura vezes a variação da entropia, que é a medida do grau de desordem, não é isso? De um sistema. Eu trouxe outra equaçãozinha para vocês, tá? Que é bem interessante, que é uma representação termodinâmica da entalpia. A entalpia é o T delta S, ou seja, a mesma quantidade de calor, vezes a variação, ou vezes o volume, vezes a variação da pressão. Lembre-se que aqui nós estamos falando de sistemas que envolvem pressão constante. Então, se a pressão constante, a variação aqui, eu vou até botar o delta, que é mais conveniente para vocês, o delta P, tá? Se eu estou afirmando que o meu sistema é a pressão constante, então esse cara sai daqui, ok? E aí o ΔH vai ser justamente o T delta S. Aquela minha equaçãozinha, ó, ΔU é igual, quem é a quantidade de calor? T delta S, menos o trabalho, tá certo? Que é P delta V, que é aquela história lá do trabalho de expansão à pressão constante. Bom, esse T delta S, a pressão constante, é a própria entalpia. E aí você vai dizer o seguinte, ó, que a energia interna é igual a variação da entalpia menos a pressão delta V, ok? Bom, e aí a gente só precisa trocar aqui, ó, de posição, tá? A gente pode pegar, na verdade, esse cara jogar para lá e dizer que o ΔH, que é a variação de entalpia, é a energia interna mais P delta V. Por isso que eu tenho, se há uma redução aqui, eu tenho que complementar com o trabalho, ou seja, um é complementar do outro, tá? Então, essa quantidade de energia, ok? Essa quantidade de energia que sobrou, né? Que transitou na forma de calor, a gente vai chamar de entalpia, ok? É bem interessante você saber disso. Bom, então, voltando aqui ao nosso slide, são essas as considerações que a gente tem que fazer, tá certo? Para que a gente pudesse relacionar a entalpia com a energia interna. Ter essa compreensão que a entalpia é o calor, a energia que não foi usada para transitar, não foi utilizada para realizar algum tipo de trabalho, a pressão constante. Então, ela transitou na forma de calor, e esse calor transitado a pressão constante é chamado de entalpia. E aí eu vou medir a variação de entalpia antes da reação e após a reação, aí eu tenho o ΔH. Isso vai aparecer em todos os processos químicos, nas equações, que nós vamos ver mais à frente, chamadas equações termoquímicas, que elas, além de reagentes, produtos, fórmulas, fatores estequiométricos, vamos ter um novo elemento, que é o valor do calor transitado, certo? Que é justamente o ΔH. Então, em equações químicas, a gente sempre vai trabalhar com quem? Com ΔH, ou seja, quanto calor naquela reação saiu do sistema ou entrou no sistema para que ela ocorresse. Então vamos fechar aqui novamente nos slides e vamos avançar um pouquinho aqui nos nossos conteúdos. Então olha só, note então que a diferença enquanto a variação de energia livre é medida a volume constante, não é isso? A variação de entalpia é medida a pressão constante. Considerando que no cotidiano o último caso, ou seja, a pressão constante é mais comum do que o primeiro, que é a volume constante, sempre nós vamos estar trabalhando aqui nas nossas discussões, nos nossos exemplos, tá? Os processos em termos de entalpia, aquilo que eu já tinha falado para vocês. Bom, então com isso, né, esses conceitos básicos para a gente entender o que era entalpia, era o objetivo aqui desse vídeo para vocês, tá? Vou abrir aqui para vocês. Então o objetivo basicamente era você entender neste vídeo o que é essa entalpia, que é, em resumo, uma quantidade de energia que vai entrar ou sair do sistema, ou seja, uma quantidade de calor. E essa quantidade de calor ela ocorreu em uma condição específica. Qual é a condição? Pressão constante. E, logicamente, a partir desse ponto, todos os nossos processos químicos, ou seja, reações químicas, serão realizadas a pressão constante. Daí o calor que vai transitar ali como reagente, como produto, vai ser chamado de variação de entalpia. Ok, pessoal? Ponto. Então a gente fecha nosso vídeo por aqui. Vamos discutir um pouco mais os fatores que influenciam os valores de entalpia ou de variação de entalpia num próximo vídeo. Te vejo lá. Boa sorte e bom estudo.